seguinte, Zuleide tinha chegado do serviço, aí passou em casa, chamou o Wagner para levar o carro na oficina, para fazer um orçamento, que o carro tinha um vazamento de óleo, que vazava muito óleo. Aí nós subimos a avenida, assim, não, quer dizer, aí antes de sair de casa, aí o Rony e o Alessandro chegaram com uma sacola de carne. Assim, aí pediu para nós que nós fizéssemos uma janta. Aí nós falou, não, nós vai sair um pouco, nós vai levar o carro na oficina. Vocês não cuidam aí, ele falou assim, se vocês não cuidam aí da criança aí, do moleque aí que não pode ficar sozinho. Aí Rony Catou falou, e Alessandro falou, não, pode deixar aí que nós cuida assim, velho. Vai lá ver o problema do carro. Aí tá, nós saímos, aí nós começamos a procurar a oficina aberta. Tá, peraí. Então, os senhores estavam em casa, o Rony e o Alessandro haviam saído e nesse momento eles retornam para casa. Tinham ido no mercado e estavam voltando com uma sacola de carne. Sim, tinha parecido. E vocês saindo, pediram para que eles ficassem com o filho da Zuleide. É isso? É isso aí. Tá. A Zuleide vem e conversa com o Wagner para que ele a acompanhasse até a mecânica, porque ele dirige? Porque o Jean que dirigia mais o carro. O senhor dirige? Porque o carro não dirigia, não. E a Zuleide dirige? Zuleide não. Então ela precisava que o Wagner fosse junto para ele ir dirigindo o veículo até a oficina, até a mecânica. É isso? É isso. Tá. Pode continuar. Continuar? Aí não passava na oficina, as oficinas estavam cheias de serviço, tinha oficina para baixo lá. Aí nós passamos em diversas oficinas e estava cheia. Aí a única oficina que nós vimos de porta aberta lá era a oficina do Murilo. Aí nós falamos, então nós temos que ir lá, né, na oficina para fazer um orçamento. Aí apagou o carro, aí Zuleide desceu. Zuleide desceu do carro, foi até o mecânico, eu fiquei dentro do carro. Aí Zuleide foi até o mecânico e chamou o mecânico para ver o vazamento. Aí eu pensei assim, o mecânico estava meio ocupado, vai demorar, né, para ele vir até aqui. Aí eu pensei, eu estava entediado de ficar dentro do carro, assim, eu saí um pouco para fora para se refrescar. Aí tinha umas laranjas dentro do carro, eu peguei a laranja, aí tinha uma faca que já era só do carro mesmo ali, que era para descascar fio, para descascar fruta, mandioca, essas coisas assim. Aí eu peguei essa faca para descascar a laranja, aí eu estava fazendo uso da faca lá. Daí a pouco, de repente, do nada, eu escutei uns barulhos de tiro assim. Eu fiquei desorientado, com medo, assustado, né? Ele veio correndo, o John Lennon veio correndo para cima da minha direção. Eu não sabia o que fazer na hora. Tá, peraí. Vamos voltar. Então, a Zuleide chega na casa, chama o Wagner para ir até uma oficina, porque ela não dirige, ela precisava de alguém que dirigisse. E nesse momento, o que ela falou para vocês? Somente que precisava que fossem até a oficina mecânica com ela para procurar arrumar o veículo, para fazer um orçamento, alguma coisa do tipo? Ou ela falou para vocês que estava armada, que estava indo atrás do John Lennon? Nunca falou nada disso. Da existência da arma, nós não sabia. E vocês, na hora, no momento que estavam saindo de casa, vocês também não viram que ela estava armada? Não sabia. Não sabia. Tá. Fazia ideia. Tá. Então daí chegaram lá na oficina, enquanto aguardava o mecânico vir conversar, o senhor desceu do carro, a faca, ela ficava no veículo. Já era do veículo. Ficava lá porque vocês a utilizavam. Carro velho sempre dá problema para estar consertando o carro. E usava também para descascar a fruta também, a laranja, essas coisas assim. Uhum. Tá. E daí o senhor desce do carro, para tomar um ar, e tá ali aguardando e ia descascar a laranja. E daí nesse momento o senhor escuta um disparo. Escuto uns disparos de arma, fogo. E daí? Aí eu fiquei com medo, e o cara vindo correndo assim pra cima de mim, né? Aí eu nunca ouvi o cara correndo pra cima de mim. Sempre quando trombava assim na rua assim, era normal, sofria um deboche assim, essas coisas.
Mas só que essa vez ele veio correndo pra cima de mim, aí já passou um filme assim na minha cabeça, assim, mas esse cara já matou meu pai, debochou de mim, já ameaçou, eu tenho medo desse cara, ele veio correndo pra cima de mim, foi onde que eu acabei, e ele esticou a mão pra cima de mim, eu acabei ficando com medo, acabei desferindo a facada. Aí ele grudou eu pelo meio, assim, eu comecei a se bater, eu falei, me solta, ele me soltava. Aí, depois de sair tudo aí, acabou caindo pro chão. Aí caiu a ficha daí do que tinha acontecido, assim, falei, vixe, aconteceu esse bagulho sem querer, né? Não sabia o que fazer, desorientado, em choque, né? Naquele momento, peguei, entrei pro carro daí, Peraí, aí, vamos fazer uma pausa de novo. Então o senhor escuta um disparo. A Zuleide, só que você vai mostrar a foto novamente? Então, eu achei que era ele que podia estar armado, isso, John porque Lennon. é justamente isso que uma das testemunhas falou aqui, que no momento do disparo, o carro do senhor estava na esquina, e então o John Lennon corre na direção meio que de encontro com quem estivesse ali na esquina, no caso era o senhor. E daí o senhor se assustou tanto pelo disparo quanto pelo fato dele estar vindo correndo na sua direção. Verdade. Então daí o senhor se assustou? Se assustei. O senhor achou que ele estava vindo? Não, eu acho que nunca aconteceu assim dele vir assim pra cima de mim, assim, correndo. Aquela foi a primeira vez, eu estranhei. E como o senhor não sabia que a Zuleide estaria armada, não imaginava. Não imaginava. Aí na hora eu já vi porque eu estava agindo por legítima defesa, né, pra salvar a minha vida. Doutora, a senhora quer mostrar alguma coisa aqui? Doutora, a gente pode mostrar aqui o slide aqui, mais É isso mesmo. O que ele movimentou. Tá. 15.29. Deixa eu... O Márcio vai aparecer ali. Só... Ué. Vou desligar. É porque tá muito quente. Não, o projetor superaqueceu. Essas coisas fica fervendo. Tudo ok. Só. Isso. Desce aí, doutor. Isso. Então veja lá, Marcos, ó. Aquele círculo ali, ó, é onde o John Lennon estaria, tá? E aquela seta maior, lá comprida assim, ó, é a direção em que ele foi. E aquela seta lá de cima para baixo é o John Lennon. Então, foi nesse sentido aí que ele veio correndo. O senhor estava ali na esquina? Estava ali na esquina, lá, naquele local mais ou menos. Tá. Então acontece ali o disparo, o senhor está ali porque o carro estava ali na esquina também? O carro tava um pouco mais pra cá, assim, da esquina, assim. Aí o senhor desce do carro e fica ali naquela região que o John Lennon tá caído ali? Eu tava na hora, eu tava naquele local ali. E ele correu daqui pra lá, na sua Ele direção? veio correndo na minha direção, aí eu fiquei assustado, não sabia o que fazer. Nesse momento que ele vem até o senhor, correndo, o senhor se assusta e acaba desferindo, eu estava utilizando a faca para descascar a laranja, acaba desferindo golpes nele. O senhor naquele momento, o senhor consegue se recordar do seu sentimento de susto? O senhor se assustou com toda a situação, ouviu um tiro, ele veio correndo para cima do senhor? Ou o senhor tinha algum outro sentimento no sentido de querer causar dor, querer causar sofrimento? Não tinha nenhuma intenção dessa. Assim, o negócio que aconteceu, assim, porque foi o susto que eu tomei na hora, assim, porque eu já tinha medo dele. Porque eu já sofria ameaça, deboche. E o Wagner era a pessoa que estava dirigindo o veículo. Wagner sempre andava com o carro. Tá. Ele desceu do carro ou não? No momento nenhum ele desceu, eu estava dentro do carro.
Então ninguém segurou o John Lennon em momento Ninguém nenhum. segurou. Esse momento das facadas acontece quando ele chega próximo ao senhor, o senhor se assusta. Isso é quando eu me assustei. Tá? E o senhor mencionou que ele te segurou, né, em algum momento. Vocês caíram no chão? Como é que foi? Caí no chão daí. Aí depois que eu caiu assim, caiu a ficha assim, que tinha acontecido assim, né? E que tinha acontecido sem querer assim, eu catei, levantei, entrei no carro, né? E nós tudo desorientado, tudo assustado, o Jean tocou o carro sentido da Caroré daí. Aí nós foi pro sentido de Caroré, aí o Jean andou, não sei pra onde assim que foi assim, que o Jean achou uma estrada de sítio assim, que ele entrou assim, tinha um canavial assim, nós entramos pro carro assim e dormimos no meio do mato assim. Nós tinha medo assim, desesperado assim, porque nós não tinha medo de se entregar para a polícia, nós achava que nós tínhamos medo assim, que eu não sei explicar assim. Aí tanto nós andar assim, aí até deu certo de nós parar lá em Paranavaí lá. Aí nós tínhamos achado uma senhora lá que nós arrumamos uma casinha lá, aí nós ficamos lá, aí nós catamos e saímos para conseguir assim um colchão, algumas coisas assim, ó, recebemos alguma doação que os outros doavam, né? Assim os outros não sabiam de nada, né? Aí eu tinha ligado pro Du assim, o Alessandro, né? Du é pro Alessandro, e tinha falado que eu tava lá passando fome, que eu tava sem roupa, tava passando fome e tudo. Aí o Du, como ele é irmão, ele catou e foi lá para prestar esses alimentos aí, assim, ó, para ajudar então, com a mas roupa. o Alessandro e o Rony, então, ficaram sabendo do ocorrido pela internet, por entrevista em blog, em rádio. Como é que o senhor sabe como eles tomaram conhecimento? Foi pela internet. Eles não sabiam de nada, daí eles viram daí um anúncio assim, né, pela internet assim, que batia as mesmas características que o carro branco assim, e tudo, eles viam que tinha as mesmas características, e eles imaginou que era nós, mas eles não só chegou a imaginar que era nós, mas eles nem tinham certeza. Mas aí depois daí que eles fui saber assim, quando chegaram os investigadores que disse. Uhum. Então daí você, o Wagner e a Zuleide, acontece a situação no momento que vocês saem dali no carro direto sentido Caloré. Não passaram em casa, não, foram direto sentido Caloré. E o Alessandro e o Rony permaneceram na casa com o filho da Zuleide, aguardando que vocês retornassem até então. para fazer a janta. Tem mais, né? Obrigada, Marcos. De nada. É uma água, Márcio. Um gole de água aceita. Um gole de água. Obrigado, doutor. Relaxa. Eu vou fazer mais um pouquinho ali. Coloca dois. Oi? Colocar dois por um. Quer mais? Deus abençoe. Amém. Professor, só algumas dúvidas. Ok. Essa arma de fogo, consta no processo que essa arma aqui foi a sua irmã que utilizou essa arma para cometer os fatos contra a vítima. Algum dia você tinha visto essa arma na sua casa ou com a sua irmã? Eu nunca sabia da existência dessa arma. Ela me contou depois do acontecido que ela achou nas coisas do pai, que ela assim. Esse celular aqui foi encontrado pela polícia na residência de vocês lá. Você conhece esse telefone celular? Esse telefone Motor G5, né? Ela é da minha irmã. Isso, foi encontrado na casa. A Zuleide, no momento da fuga de vocês,
a Zuleide levou um aparelho telefônico? Não. Vocês saíram da casa para ir na oficina? Sim. Vocês saíram com alguma peça de roupa? Não, não tinha peça de roupa. Você tinha R$1 para ir na oficina, nessa saída de vocês? Você levou algum dinheiro consigo? Ou cartão, você levou? Eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada, assim. Estava sem nada. Tava sem nada. Certo, Márcio. Ontem você, na delegacia, me contou um fato. Perguntei para você sobre... Você me contou que o John Lennon debochava de vocês. Debochava. E você me contou também que no dia que você, logo após a morte do seu pai, Sim. você estava na delegacia, você e um dos seus irmãos estavam na delegacia e chegou, o John Lennon chegou lá. Sim. Na realidade não partiu do John Lennon a ameaça. O que aconteceu aquele dia na delegacia? Um dia chegou, fez dar depoimento aqui pro delegado aqui, veio eu e o Jean. O Jean que era um intimado para dar o depoimento. Aí o Jean e eu nós estava, não, é Wagner, né? Nós estava na sala de espera na entrada da delegacia. Sim. Aí eu estava sentado lá e esperando o guarda veio. Aí chega John Lennon e o pai de John Lennon. Aí ele pega, vem com um ar de sorriso no rosto, pegar na mão do Wagner, perguntar, você tá bom? Com um ar de riso. Aí o Jean falou, não tá bom não tá vendo o tamanho da desgraça que fez? Aí ele catou, riu mais e catou e falou assim, é desses que eu gosto. Falou assim. Aí Wagner entrou daí para poder dar o depoimento. Aí chegou um ponto que ficou só eu e o pai de John Lennon na sala. Aí depois ele pegou uma bituca de cigarro que estava no bolso, saiu para acender para fora, saiu rindo da minha cara. Então o pai de John Lennon conhecia o senhor? Conhecia, não conhecia, tipo, conhecia porque conheceu depois, daí porque eu era filho do Moisés. Do meu pai, que foi a vítima do acidente. No dia dos fatos, Márcio, tenta recordar. Vocês saem para arrumar o carro que estava com vazamento. Você acabou de falar que passaram na frente de outras oficinas, estava cheio. Tudo lotado. Tudo lotado. Algum momento naquela hora que vocês chegaram na oficina, você viu o John Lennon ali na oficina? A hora que vocês pararam o carro. Não tinha visto. Vocês pararam o carro, você estava no carro. Você foi descer, você visualizou o John Lennon ali? Não. Momento algum você não tinha visto ele? Não vi ele de jeito nenhum, não tinha visto. Wagner, dirigindo o carro, ele chegou a descer do carro, você estava próximo dele ali. Zuleide fala que não viu, porque ela foi lá no Murilo, onde aconteceu os disparos da arma de fogo. Você ficou na esquina. Wagner desceu do carro em algum momento? Wagner não desceu do carro, ficou só dentro do carro. Ficou só dentro do carro? Não, ele desceu. Certo. Algum momento ali na casa de vocês, antes desses fatos, vocês teve algum planejamento, vocês planejaram a morte do John Lennon? Não, nós nunca pensamos nisso aí. Nós irmãos, nós nunca conversamos sobre isso aí, porque nós pensava tem que deixar pra lá porque é um acidente, né? Tipo assim, não tem como assim, essa justiça resolve. Quanto tempo você está preso já? 2 anos. 2 anos carcerado. Vai fazer 2 anos. Márcio, e o seu pai? Meu O pai? que seu pai era para você? Meu pai era tudo, meu pai era o alicerce da família, assim, meu pai que cozinhava, assim, fazia comida, assim, quando estava trabalhando, assim, ele chegava em cima do serviço, assim, ele estava cavando vareta, ou quebrando calçada, assim, fazendo serviço, assim, de recolher entulho, dava meio-dia certinho, ele chegava, Márcio, o rango tá pronto, Márcio. Eu fiz só almoço lá, vai lá almoçar, não trabalha mais pro não, aí que já deu meio-dia certinho. Falei, não, pai, 1h da tarde eu vou almoçar e fazer questão, não, mas o rango tá lá. Quantos anos você tem hoje, Márcio? Hoje eu tenho 26. 26, na época você tinha quantos anos? Na época acho que eu tinha uns 24 anos. 24 anos.
Seu pai era um espelho para você de Era um homem. espelho, tipo, tudo o pai tinha. Tipo assim, eu conserto rádio e TV, isso aí eu conserto e ganho um pouco de dinheiro, eu não ganho muito. Mas é a profissão que desde pequeno assim eu já venho assim aprendendo com meu pai. Meu pai ensinava tudo pra mim. Aí ficou difícil, ficou difícil viver sem o pai. Mas nós teve que aguentar. E aguentou o deboche ainda. Tive que aguentar. E agora aguentava. Um dia ele estava andando de carro assim, com som alto assim, passou, jogou uma lata de cerveja assim pra acertar eu assim. Aí um dia eu catei, cheguei nele e falei. Um dia eu cheguei. Aí ele tinha debochado assim, aí eu catei para ele assim, mas pode ficar tranquilo, eu vou apanhar advogado aí para abrir segundo inquérito aí do acidente do meu pai aí. Se você foi culpado, você vai preso. Aí ele catou e falou assim para mim assim, se você fazer alguma coisa que me prejudicar, eu te mato. Márcio, você é réu confesso nesse processo. Apesar de que Roberto sentado aqui falou que não foi você que desferiu os golpes de faca, e sim seu irmão. Apesar de você ter confessado isso aqui desde o primeiro momento na delegacia, em frente ao delegado de polícia, em frente ao juiz, e hoje confessa novamente que você foi o autor dos golpes de faca, foi eu. Você se arrepende de ter cometido esses fatos? Profundamente, porque isso aí não era para acontecer. Aquele dia, para a verdade, não podia nem ter saído, assim, porque a gente nunca imaginava que ia acontecer uma coisa dessa, cara, de uma hora para outra. Não fazia ideia, não imaginava. Obrigado. Me arrependo muito mesmo, profundamente arrependido. Doutor, só um questionamento da minha parte. Boa tarde, Márcio. Boa tarde. Márcio, só para ficar bem claro mesmo, né, bem nítido para os jurados. Naquele veículo, então, o Alessandro e o Rony não chegaram a entrar naquela data. Naquele carro, no Corsa sedã. Não entrava. E também, né, que o senhor até já informou, mas também para ficar bastante claro, eles também não sabiam, assim como os senhores também ficaram sabendo apenas na hora, o que a Zuleide ia fazer lá naquele momento. A Zuleide... Pode repetir, fazendo um favor? Não entendi. Claro, doutor, por favor. Pode repetir. Tá, com licença. Deixa eu só me posicionar aqui, que o senhor está tendo que virar aqui. Um pouco devagar também. Tá bom. Eu só queria deixar bem claro essas circunstâncias, como o doutor aqui comentou, né? O Roberto, a testemunha Roberto, coloca o Alessandro no lugar que você está assumindo aqui que estava, certo? O senhor confirma que o Alessandro ele não adentrou, ele não participava, ele não pertencia, né, não ocupava nenhum dos espaços daquele veículo no dia que os fatos aconteceram. Não estava no carro. Não estava no carro. E o Alessandro também não tinha ciência alguma e também não teve ciência posterior por vocês do que aconteceu naquele momento. Ele não tinha ciência, não sabia de nada. E o que ele ficou sabendo, como o senhor até relatou brevemente um pouco mais cedo, eles informaram que ficaram sabendo por causa de informações que chegaram em blogs ou na internet? Eles ficou sabendo pelo celular, assim, pelas informações que chegavam de internet. Certo. Que aí eles viram que batia as características do carro, assim, tudo assim. Aí eles imaginavam que era nós, mas só que mesmo assim eles ficavam em dúvida, porque eles não acreditavam numa coisa dessa. Entendi. Em relação aos seus irmãos ali, o filho da Zuleide, que o Márcio, desculpa, que o Rony e o Alessandro cuidavam, né, estava lá no dia que os policiais compareceram, é o único sobrinho que vocês têm? O único sobrinho. Era xodó do meu pai, ele chamava meu pai, chamava o avô, né, meu pai é avô dele, ele chamava o avô de pai. Pai, porque via a gente grande assim chamando o nosso pai de pai, ele aprendia, se falava pai também. Então era muito comum. A criança era pegada. Qual é o nome da criança? Victor. O Victor, seu sobrinho, né? E é muito comum, então, diariamente ele estar à presença de todos vocês ali, de todos os tios.
Tava assim, todos os tios. Tá ok. Da minha parte, é só isso. Mais alguma coisa, doutor? Então, sem mais. Se vocês têm alguma pergunta, eu vou passar aqui. Quem que eu vou passar ali pro... E eu pergunto aqui, tá? Márcio, como o senhor falou que teve que exercer o direito ao silêncio, eu vou fazer a pergunta, o senhor pode olhar antes de responder ali se eles podem autorizar ou não o senhor a responder pela estratégia da defesa do senhor, tá bom? Ó, Tá? Seu Márcio, o jurado quer saber quantas laranjas o senhor comeu ou descascou ou chupou fora do carro naquele momento ali. Pode responder essa pergunta? então, no carro que eu tinha algumas laranjas, eu não me recordo de quantas que tinha, não. Eu tinha pegado só uma, assim, pra me descascar, assim, pra chupar a laranja, assim, porque tinha faca que era do carro mesmo. Aí eu pensei que ia chupar a laranja pra se refrescar, né, pra sair fora do carro. O senhor não lembra se o senhor chegou a chupar ou se o senhor chegou a comer? Não lembra. Não lembro. Tá. Tem mais um jurado que quer fazer a pergunta. O senhor quer fazer, não? Na hora do susto, assim, eu choro. Tá satisfeito? Tem algum? As senhoras querem fazer? Tá bom. Tá. Seu Márcio, a jurada quer saber qual o grau de ensino da sua escolaridade. Você tem uma pergunta que não tem problema o senhor responder. Escolaridade? Até que sério o senhor estudou? Então, meu nível foi muito complicado, assim, porque eu estudei até o primeiro ano do segundo grau, assim. Eu tenho alguns problemas, assim, de fala, assim, que eu falo errado, assim, que quando eu era mais pequeno, assim, eu já tive dificuldade de aprendizagem. Eu estudei 6 anos na escola especializada na PAI. Assim, depois que eu saí de lá e tudo que eu estudei, tudo assim, eu estudei, daí fui para a escola normal, assim, e consegui parar no primeiro ano do ensino médio. Tá, eu vou complementar que o senhor tem algum problema de saúde? O senhor sabe a doença que o senhor tem? Alguma coisa? O senhor sabe que o senhor estudou na PAI? Então, foi apanhado lá, mas eu não sei por qual motivo, assim, mas, tipo assim, naquela época, assim, eu tomava alguns remédios, assim, mas remédio, assim, acho que era pra ansiedade. Tem mais alguma pergunta? Tem uma? Tá. Ok? Então vou declarar encerrado aqui o interrogatório, tá, Márcio? O interrogatório do senhor está encerrado, a gente vai chamar o seu irmão aqui, o senhor Wagner. Tá? Liberado? Não, o senhor vai esperar lá fora que depois o senhor vai voltar. E lá fora? Isso, os policiais vão levar o senhor, tá? Onde você está falando? É isso. O senhor Wagner. Liberado.
Senhor Wagner, boa tarde, tá? Meu nome é Felipe, tá? Eu sou juiz presidente aqui do tribunal aqui, tá? Se o senhor quiser, o senhor pode tirar a máscara, o senhor fica à vontade, tá? Senhor Wagner, a gente está começando a gravar aqui, tá? O nome do senhor é Wagner Macedo Ormonde, correto? Senhor Wagner, esse aqui é o interrogatório do senhor, tá? Perante aqui o tribunal, do plenário do júri. O senhor tem algumas opções aqui, tá? A primeira delas é o senhor exercer o seu direito constitucional ao silêncio, tá? Ele pode ser integral, o senhor só diz que quer ficar em silêncio, ou ele pode ser parcial. O senhor escolhe as perguntas que o senhor quer responder, ou o senhor escolhe a pessoa que o senhor quer responder, como por exemplo, dos advogados, tá? São os advogados só. Tá, eu vou terminar aqui e aí eu pergunto ao senhor, tá? Isso não vai ser levado em prejuízo ao senhor, tá? Além disso, o senhor pode dar a sua versão sobre os fatos que ocorreram, que estão sendo aqui na denúncia, estão sendo apurados na denúncia. Além disso, se o senhor confessar os fatos que o senhor está sendo acusado, e se porventura o senhor for condenado, isso pode resultar na diminuição da sua pena. O senhor compreendeu as hipóteses, né? Tá? O senhor falou aqui que quer responder apenas as perguntas dos advogados, né? E dos jurados. É isso? Tá. Então eu vou passar a palavra. Os senhores, eu posso esperar a leitura de denúncia. Tá, beleza? Então eu posso. Então, doutores, por favor, senhores, por favor. Obrigado, excelência. Wagner. Que água, Wagner. Não, Tranquilo. Wagner, esse é o momento de você contar a sua versão sobre os fatos. Hoje, você, primeira vez que você esteve na delegacia, você contou a sua versão para o delegado de polícia. A segunda vez que você esteve aqui no fórum, apesar do juiz de ser online por causa da pandemia, você apresentou a sua versão sobre os fatos para o juiz. Sim. Hoje, você vai apresentar a versão sua aos senhores jurados, que são os doutores dessa causa hoje, que vão julgar. Esse é o momento, vai, você relatar tudo o que aconteceu naquele dia. Vou começar. A Zuleide trabalhou naquele dia? Trabalhou. Certo. Horas aproximadamente que ela chegou na casa aquele dia? Na parte da manhã, era tarde? Era parte da tarde. Parte da tarde. Certo. Quando ela chegou na casa, você relatou com o problema do carro? O que foi essa conversa sobre o carro? Eu falei para ela que estava com problema de vazamento. A Zuleide sabia dirigir? Não sabia. E aprendendo a conversa. Aquele carro, que carro que era? Você podia relatar? É um Porsche sedã Classic. Porsche Sedan Classic. Branco? Branco, cor Branco. branca. Certo. Quem que dirigia esse carro na casa? Eu. Só você que dirigia? Só eu. A única pessoa que saía para levar os irmãos no médico e no mercado, no açougue, era tudo você? Só eu. Só você, certo. Dia dos fatos, Zuleide chega, vocês saíram para a oficina. Essa arma de fogo aqui foi apreendido pela polícia lá em Paranavaí com vocês. A arma de fogo, em tese, é a que a Zuleide usou, né? Essa arma aqui, alguma vez você tinha visto essa arma de fogo na sua casa? Não. Você sabia que o seu pai tinha Também não. arma de fogo? Esse plastiquinho aqui, a polícia chama ele como blister. É o local onde vem as munições. Vai no local que você compra, vem acondicionado isso aqui. Alguma vez o senhor viu algum dos seus irmãos de posse desse objeto? Não. Nunca viu? Não. Nunca viu. Certo. Você chega na casa. Vocês vão sair para levar o carro consertar. Por que vocês chegaram na oficina do Murilo? Eu tinha passado nos outros oficinas, já estava tudo ocupada, já não tinha ainda. Eu fui lá tentar, para ver se tinha menos carro lá. Chegando na oficina, vocês pararam. Liga aquele movimento para mim. Aparecendo, seu pai. Ah, tá ali. Lucas, depois eu pago o royalties. Parece que teu.
Aqui é o corpo. O carro de vocês estava parado para cá ou para cá? Aqui é a viatura da polícia. Ali a viatura. Aqui onde o corpo estava. O carro de vocês estava próximo ao corpo? Estava próximo do corpo. Assim, não, perto, uns 3, 4 metros mais ou menos de distância. Próximo ali. É. Quando você parou o carro, você chegou a descer do carro? Não desci. Não desceu do carro, Não você desci. ficou no carro. Eu fiquei no carro. Quando a Zuleide desce, você parou o carro lá. Vivaldi estava aqui. Tinha o carro do Roberto aqui. Segundo ele, que falou que o carro dele estava aqui, no lugar da viatura. Vocês parados aqui, você visualizou Vivaldi parado aqui próximo ao fogo? Você viu ele ali? Você sabia que Vivaldi estava aqui? Não. Você não sabia que Vivaldi estava sabia. aqui? Quando vocês foram sair da casa, essa mesma arma de fogo, você viu que Zuleide estava com ela por dentro das vestes? Não. A faca. Márcio é réu confesso, confessou aos jurados, desde o primeiro momento que foi falar nos autos, ele falou que foi o autor dos golpes de faca. A faca utilizada, essa faca aqui. Você reconhece a faca? Essa faca eu reconheço que ela ficava direto dentro do carro. Ela ficava no carro de vocês. Por que essa faca ficava dentro do carro? Andava bastante pro sítio, né? E andava muita estrada rural de sítio e foi essa laranja, palmando. A faca normal que usava. É, normal. Descascar um fio, voltar. E o Rony e o Alessandro? Eles estavam junto com você lá na casa, a hora que a Zuleide chegou, ou eles chegaram após a Zuleide chegar? Você recorda? Faz de novo a pergunta. Você estava na casa. Zuleide chegou. Chegou. Os seus irmãos, o Rony e o Alessandro, eles chegaram antes ou depois da Zuleide? Porque eles ficaram cuidando das Chegaram crianças. depois. Depois da Zuleide? Depois da Zuleide. Tá. Você falou alguma coisa que estavam indo num lugar, você comentou com eles onde você estava indo? Não. Não comentou, você não comentou. Não comentei. Certo. Você viu a sua irmã efetuar o disparo de arma de fogo? Eu escutei o barulho. Escutou o barulho. Seus irmãos vieram e entraram novamente no carro. Entrar novamente. Vocês foram que sentiram? Vocês chegaram a passar na residência de vocês ou vocês foram direto para Caloré? Fomos direto para Caloré. Saíram? Não passaram em momento algum na residência de vocês? Não, no momento. Quem estava junto com vocês no carro? Estava você e quem? Estava eu e o Márcio e a Zuleide. Onde que estava Rony e Alessandro? Eles tinham saído. Tava onde que eles tinham? Eles não estavam com vocês no carro? Não estava com nós no carro. Tava onde? Onde que vocês deixaram eles? Não, eles Não. estavam eles Quando estavam vocês no carro. saíram da casa, aonde que eles ficaram? Quando nós saímos da casa, eles não tinham chegado ainda. Eles não tinham chegado. Não Eles... tinham chegado. Ó, respira. Vocês estavam na casa. Rony e Alessandro chegou. Vocês não falaram nada com o Rony. Nem com o Alessandro. Não. Vocês saíram. Assim, você confundiu. Aconteceu os fatos. Nesse momento vocês falou para mim que foi para Caloré. Vocês não passaram na casa de vocês? Não. Em momento algum se recordaram. Momento nenhum. Vocês levaram consigo roupa, alguma coisa? Não. Não levou? Nada. Certo. O Alessandro sabia dirigir o carro? Não. Não sabia. Não. O senhor tinha ideia alguma, chegando naquela oficina ia dar essa confusão toda? Não tinha ideia, não. O pai de vocês
é morto naquele acidente. Envolveu o Vivaldi, John Lennon e seu pai, Moisés. Esses aproximadamente 4 meses, o senhor sofreu alguma provocação, algum deboche por parte de John Lennon? Provocou o senhor? Vou falar bem verdade, foi só uma vez só. Só uma vez. Depois da vez só vi só uma vez ali. Só vi uma vez ali na delegacia. Na delegacia. Nessa vez na delegacia estava o pai dele. Estava o pai dele também. O pai dele estava junto. O pai de John Lennon estava junto. Tava junto. Certo. Algum momento, esses fatos da morte do seu pai, até os fatos ali do John Lennon envolvendo Zuleide e Márcio, alguma vez na casa de vocês, entre vocês planejaram cometer alguma coisa contra a vítima? Não. Teve alguma premeditação, Não. premeditar, prever cometer o ilícito? Não. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 38. 37 a 38. Quem que é o irmão mais velho? O irmão que mora lá. Que morava lá? Você Sou eu. mesmo. Como é que era o pai de vocês para vocês, irmãos? Principalmente para você, Alessandro. Ele era tudo, né? Era tudo. Ele era certo, tudo. Era a base, tudo. Muita falta fez para você? Muita falta. Alessandro, se você soubesse, fala para mim. Desculpa, perdão. Wagner, se você soubesse, Wagner, que ia acontecer todo esse fato lá, você chegar na oficina, está lá a vítima da tua irmã, efetuar os disparos de arma de fogo, do Márcio dar as facadas, você tinha ido lá nessa oficina, nessa bendita dessa hora? Nunca. Jamais. Minha intenção nunca foi tirar a vida de ninguém. Doutores? Boa tarde, Wagner. Boa tarde. Só queria complementar, estou fazendo isso. Esse veículo, então, o senhor que conduzia, né? O senhor era o motorista ali Eu que dos levava irmãos. ele do mercado, para tudo que é lugar. Certo. O senhor se recorda do Alessandro, né, entrar naquele veículo e seguir até o local onde os fatos aconteceram? Não. E o Rony, o senhor se recorda do Rony ter entrado naquele veículo e seguido até o local? Também não. Quem que entrou naquele veículo? Foi o Márcio e a Zuleide. Só. O senhor se recorda onde cada um sentou ali no veículo ou não tem essa lembrança? Eu recordo que a Zuleide sentou atrás, no banco de trás, e o Márcio sentou no banco da frente. Certo. Sobre o sobrinho do senhor, qual que é o nome dele, filho da Zuleide? Vitor, né? Bem apegado a todos os tios ali. Bem pegado. Mora todo mundo junto ali naquele quintal com algumas divisões. Então era alguma coisa bastante comum ele ficar ali junto com os demais tios? Ficava direto com nós. A Zuleide até comentou que não deixava com desconhecido, então quando ela precisava fazer alguma coisa, deixava com os tios. Isso. Bom, da minha parte é isso, doutora. Você tem algum questionamento? Não, a parte não. Então, sem mais, excelência, obrigado. Viu? Senhor jurado, tem alguma pergunta? Tá. Sr. Wagner, antes ela vai fazer eu faço, Sr. Wagner, ela fala com ele e eu faço pergunta. Mas como o senhor exerceu o silêncio, olha ali para os advogados para saber se, pela sentença de defesa do senhor, o senhor vai responder ou não a pergunta, tá bom? Acho que o senhor já bate pronto responder. A pergunta é se os senhores tinham algum mecânico certo, alguém de confiança,
os senhores levavam para qualquer mecânico o carro, se viesse a dar problema. E uma segunda pergunta é quem ficou com a criança no dia dos fatos, tá? Com o filho da Zuleide. Pode responder? Quem ficou com a criança foi o Rony e o Alessandro. E o mecânico eu variava de oficina, muitas vezes eu levava lá perto da escola, eu levava num lugar que sempre tinha menos serviço, né? Porque eu precisava de serviço rápido, né? Tá respondido? Eu tenho mais perguntas? Pode, tá? Só. Deixa eu valer nessa situação, tá? E aqui. A pergunta é se era o senhor que sempre levava, por que a irmã do senhor, Zuleide, desceu primeiro do carro? Ele responde essa pergunta ou não? Pode responder, com certeza, mas compreendeu? Entendeu? Compreendi. Que ela foi junto porque ela era que a dona, ela que ia pagar, né? E ela que ia contratar o serviço. É por isso que ela desceu antes. Isso. Mais alguma pergunta? Já nem senta mais. Nas outras conversas, excelente. Tá. A pergunta é: depois do ocorrido, quem dos senhores decidiu ir para Caloré? Para Caloré. Responde a pergunta? Com certeza. Tá, então. Eu desci para baixo, que não tinha mais nada que fazer, eu desci para baixo, porque para baixo é tudo descida. Tá, eu acho que a pergunta foi no sentido de teve algum planejamento ou só seguiu a sua vida? Foi na hora, foi no momento mesmo. Tá. Mais alguma? Senhoras? Não, então. Então, o senhor Wagner declara aqui encerrado o interrogatório do senhor, tá? A gente vai interrogar agora os outros dois irmãos que estão faltando. Então, o senhor policial vai conduzir o senhor, tá? Chama o Alessandro. Doutores, depois dos interrogatórios aqui, faltam dois, a gente dá uma pausa aqui pro café, com a água, depois umas 6h30 vai ter um lanche, e depois a gente vai fazer uma janta aqui também, tá? Só. Tá. Mais dois depoimentos. Aí dá uma escada nas pernas, ao banheiro, fumo um cigarro lá, fumo leite. Mas foi proibido nos Estados Unidos, veio, vai falir metade do Paraná. Se proibir aqui. Pô, tem loja pra caramba, gente. Eu nunca tô impressionado todo mundo veio pra cá. Eu nunca tinha visto falar de narguilha. No Rio tem, só tem charuto. Tem charuto. Aí se você quisesse um narguilha, tinha que ter um cara que vende esfirra. E ele tinha aquela loja de árabe, aí lá tinha decorações, lá eu queria comprar tudo almofada. Narguilha, mas não tinha, nunca tinha. Uma loja clássica. Não tinha só. Senhor Alessandro, boa tarde, tá? Meu nome é Felipe, aqui eu sou o juiz que está conduzindo aqui para o júri, tá? O nome do senhor é Alessandro dos Santos Macedo Ormond, correto? Senhor Alessandro, esse aqui é um interrogatório do senhor, tá? O senhor tem algumas situações aqui. É um dos únicos momentos que o senhor tem para falar na frente de um juiz e na frente dos jurados aqui, tá? Eu vou falar aqui as hipóteses que o senhor tem, depois o senhor me diz o que o senhor decidiu com a sua defesa, tá? Já começamos a gravar? Tá? Então, senhor Alessandro, o senhor tem
a possibilidade aqui de exercer o seu direito constitucional ao silêncio. Ele pode ser parcial ou integral. O parcial, o senhor responde as perguntas que o senhor quiser ou de alguma das partes aqui, dos seus advogados, por exemplo, tá? O integral, o senhor não responde nenhuma, tá? O senhor só diz que quer ficar exercendo o direito constitucional ao silêncio. E isso não vai ser levado em prejuízo ao senhor, tá? A segunda hipótese, o senhor pode dar sua versão sobre os fatos, tá? Que o senhor está sendo acusado. E a terceira, se o senhor vier a confessar os fatos que o senhor está sendo acusado, isso pode resultar na diminuição da sua pena caso o senhor seja condenado. O senhor compreendeu as hipóteses? Entendi. Tá? Eu posso dispensar a leitura da denúncia? Tá? O senhor, o que o senhor decidiu com a sua defesa? O senhor vai exercer o seu direito ao silêncio, vai responder as perguntas? Vou responder o senhor advogado e o jurado. Tá bom, então. Doutor, então, por favor, tá? Obrigado, Além excelência. disso, se o senhor quiser, o senhor tem o direito ao silêncio, caso o senhor não queira responder as perguntas que ele quiser, tá bom? Boa tarde, Alessandro. Alessandro, queria confirmar poucas situações ali com o senhor. A data que ocorreram os fatos, a polícia foi até a residência, o quintal que tinha algumas residências, que o senhor residia ali com todos os irmãos, correto? Como que foi a saída dos policiais? Como que eles chamaram? Enfim, o que eles fizeram dentro da casa? O que o senhor se recorda? Então, ele chegou lá, perguntou lá se eu tinha conhecimento que tinha acontecido. Aí eu falei para ele se tinha visto nas redes sociais, no blog do Berimbau, né? Certo, deixa eu já interromper o senhor aqui. Então, a primeira informação que o senhor chegou a passar para os policiais é que o senhor já tinha o conhecimento do que tinha acontecido por meio... Nas redes sociais, que eu tinha visto o carro. Certo. Aí o senhor viu o carro, o que mais que o senhor viu que conseguiu identificar que aquela situação poderia ter envolvimento dos seus irmãos? Aí sobre a morte do John Lennon, daí eu já fiquei meio assustado já daí. Certo. Os policiais relataram, inclusive, que quando chegaram na residência, você estava com quem naquele dia? Tava eu, meu sobrinho e meu irmão, Rony. O seu irmão Rony. O seu sobrinho é quem? Vitor. Vitor, filho da Zuleide, correto? Zuleide. Os policiais relataram que estranharam muito, né, o nervosismo de vocês. Então, quando os policiais chegaram até a sua residência, vocês já tinham recebido as informações no blog por meio das redes sociais? Já tinha visto já. Certo. E esse era o motivo, então, do nervosismo que você sentiu ali na data. O que você vestia naquele dia? Você se recorda? Não me recordo. Não se recorda, né? Você se recorda como foi a ação dos policiais dentro da residência? Então, ele chegou lá e falou que queria olhar lá, perguntou se tinha arma de fogo. Aí queria olhar, eu pedi permissão para eles olhar. Daí interrogou eu, um interrogou eu, outro interrogou meu irmão. Daí falou para nós todos os fatos e falou assim: você vai dar o depoimento 10 horas da manhã, amanhã na delegacia, e você quer ir hoje? Você quer que eu te levo? Já te levo já? Ou você tem seu jeito de você ir? Aí eu falei: não, eu tenho um jeito de eu ir. Entendi. Aí eu peguei e acompanhei o policial até na frente de casa. Aí veio um rapazinho e falou pra mim: ó, é o seguinte, um negócio que ocorrido aí, os fatos aí, você ficar aí, pode acontecer alguma coisa com você. Aí eu peguei meu sobrinho, eu e meu irmão. Aí eu lembrei de uma vizinha lá que tinha amizade com o netinho dela, né, meu sobrinho, né. Aí eu levei meu sobrinho até lá, né, e deixei meu sobrinho com ela. Aí os dois investigadores acompanhou eu até, eu vi que eles me seguiram pelo retrovisor. Aí eles me seguiram até lá, viu o que aconteceu. Aí eles acompanhou até na saída de Faxinal. Aí da saída de Faxinal eles pegou e não acompanhou mais. Aí eu peguei e vim de noite mesmo, né, naquela hora lá. Aí eu vim em Faxinal, aí fiquei na praça ali. Aí eu pensei assim, preciso achar um abrigo, né, um lugar para me ficar seguro. Aí eu peguei, fui numa quadra de futebol, passei a noite em casa lá. Alessandro, deixa eu te interromper um pouco aqui. Durante o período em que os policiais, nessa primeira entrada ali na residência dos senhores, que estavam só o senhor, o Rony e o filho da Zuleide, o sobrinho de vocês, os policiais, eles lhe acusavam de ter algum envolvimento com aquilo que tinha acontecido?
Então eles começaram a procurar minha roupa, deu uma geral em mim. Eles deram uma geral em você? Deu uma geral. Como que foi essa geral em você, Lê? Mas bateu a mão e tudo, começou a olhar ver se não tinha mão. Olharam detalhes do seu corpo para detalhes, saber se tinha mancha de sangue, marca de alguma coisa. E fizeram a mesma coisa? O senhor presenciou se fizeram a mesma coisa com o Rony? Então eu já não recordo já, porque ele fez isso comigo quando ele foi... Analisar individualmente, individualmente. Conversou individualmente. Certo. Essa circunstância ali de vocês, o senhor e o Rony estarem com o filho da Zuleide, era alguma coisa comum? Era comum, porque nós já moramos ali, já tudo criado junto ali, vi meu sobrinho nascer, aí eu era apegado ao meu sobrinho. E vocês são apegados ao sobrinho, o sobrinho é apegado a vocês, Apegado e a geralmente vocês irmãos estavam sempre juntos naquele Tudo quintal. Então não foi nada anormal que aconteceu aquele dia, vocês quando os policiais chegaram na residência, estariam os dois com a criança. Certo? Então, ele morreu a vida toda ali. Certo. Nós temos uma situação complicada envolvendo o senhor nesse processo, porque uma das testemunhas, né, um informante, na verdade, o Roberto, ele informa que o terceiro elemento que estava dentro do carro seria o senhor. O senhor era o terceiro elemento que estava dentro daquele veículo no momento que aconteceu o fato? Não, Quem era esse terceiro elemento no momento que aconteceu o fato, o senhor sabe? é o Márcio e Wagner, Era Márcio, Wagner e Zuleide. eram os três, então, que tinham saído da residência dentro daquele veículo e foram até o local dos fatos, certo? Em algum momento eles chegaram a informar para o senhor o que aconteceria naquele local? Não, não é nenhum. Em algum momento o senhor verificou eles saindo daquela residência, ou a Zuleide saindo daquela residência, já que ela confessou a posse dessa arma? O senhor chegou a visualizar ela saindo com essa arma de fogo? Não cheguei a visualizar não. Porque eu cheguei, ela já estava saindo já, e ela falou pra mim assim, já eu volto, dá uma olhada no meu menino aí. Certo. O senhor falou, né, que os policiais perguntaram se você queria ir para a delegacia já naquele dia? Já naquele para dia, prestar alguns esclarecimentos? Já queria me trazer. E aí o senhor falou que teria condições de ir por vias próprias já no dia seguinte. Aí tinha meu meio de locomoção. E o senhor foi? Eu vim daí naquele exato momento que ele falou, aí eu já me senti já assim, né? Que o vizinho lá falou pra mim o que poderia acontecer comigo lá, da retaliação, né? Uhum. Aí eu peguei naquele momento, eu já vim já e caçar uma briga aqui em Faxinal já. Caçar um abrigo, o senhor fala? Deu caçar um abrigo, Uhum. Aí passei a noite em casa, aí quando de manhã, 10 horas da manhã, eu peguei e vim aqui na delegacia, prestei depoimento, aí ele perguntou pra mim onde que eu ia, aí eu falei, não, eu vou acompanhar meu irmão, que vai pra casa da namorada dele, né? Uhum. Aí nós fui pra casa da namorada do meu irmão lá. Certo. Um dia. E a intenção e a pressa do senhor em comparecer já no dia seguinte, no primeiro horário disponível, era já para esclarecer os fatos e para deixar bem evidente que o senhor não teve nenhum tipo de participação nessa situação. Tá? O senhor afirma categoricamente, da mesma forma que o senhor está afirmando que não estava dentro daquele veículo, que o seu irmão Rony também não estava dentro daquele veículo? Também não estava comigo. Estava com o senhor. Tá. Os senhores têm alguma pergunta para complementar? Muito obrigado, a doutora vai complementar, tá? Na verdade, eu só tenho uma pergunta da minha parte, né? Pra gente deixar claro, o senhor informou ao delegado o endereço que vocês iriam ficar em Arapongas, ou Arapucarana? Não sei o que o senhor falou. Gostaria de saber se o senhor deixou um contato e se o senhor informou o endereço que o senhor iria estar, o senhor e o Rony, né? Então, pra ele eu falei que ia acompanhar meu irmão. Aí eu não tenho amizade com a namorada dele, nunca tive estudado, eu não conheço o endereço. Tá. Aí eu falei que ia acompanhar meu irmão quando meu irmão fosse. Certo. E o senhor tem conhecimento se o senhor Rony informou algum endereço do delegado? Provavelmente sim, porque isso foi atrás dele lá. Ok, então. Eu acho que a doutora Camila, você tem alguma pergunta? Não? Tá, então é só isso mesmo. Doutores, encerrado? Doutor Márcio? Satisfeito. Tá? Os senhores têm alguma pergunta? Senhora Alessandra,
Juliana vai fazer a pergunta, o oficial vai trazer aqui para mim, eu vou fazer, mas antes do senhor responder, como o senhor quis exercer o silêncio parcial, o senhor observa ali se os advogados falam para o senhor responder ou não, dependendo da estratégia da sua defesa, tá bom? Antes do senhor responder de bate-pronto. Bom? A pergunta foi que o senhor comentou que... Desculpa. Entendi. Tá. A pergunta é, quando, no momento ali antes dos fatos ali que a sua irmã saiu, né? O senhor comentou, o senhor falou que estava chegando na casa. A pergunta é, o senhor estava vindo de onde? Tá? Pode. Com certeza, pode responder. O senhor entendeu a pergunta? Então, eu e meu irmão Rona tinha ido passear de moto, né? Fui para Vigianópolis, que ele tinha um conhecido da firma dele, que ele trabalha na firma. Aí ele queria lá encontrar esse conhecido lá. Aí de lá, nós chegou lá, não encontrou os conhecidos dele. Aí falou para mim, vamos dar um tempo aí já nós vai ir com os motinhos lá, Primavera, perto de Motinhos, tomar uma tubaína no bar lá. Aí deitado, aí nós fomos lá, tomar uma tubaína, aí voltamos para casa, aí nós passamos na oficina, nós tínhamos visto passar na oficina, aí veio a moto tá com um problema, sabe, um corte. Daí nós passamos na oficina lá, conversou com o mecânico, aí nós passamos no açougue, comprou uma carne, ele estava chegando em casa, porque nós estávamos chegando em casa com a carne para fazer uma janta, aí eu vi já minha mãe saindo. Aí as pessoas ficaram com a criança, é isso? Uhum. Senhora, mais alguma... Tem, mais. Mesma situação, tá, senhora? Você pode a pergunta, deixa eu verificar depois. Tá. A pergunta é se o senhor sabia da existência da arma e se foi o senhor que comprou a munição. O senhor pode... Pode. Tá, então... Não sabia, não foi eu que comprei a munição. Tá. Respondi? Mais uma? Pode. Você quer uma água ou... Eu sei. Vocês podem perguntar à vontade, tá? Não precisa ficar... Tá. Não. Senhor Alessandro, está descrito ali numa das peças judiciais ali, que em depoimento a sua irmã falou que foi o senhor que comprou as munições. Tá? Essa era a pergunta. Por que ela teria dito isso? Sim. Mas na verdade, é o irmão Wagner que disse que ele comprou as munições Socral. Não sei que peça que foi de mim, mas acho que é o irmão Wagner. Foi? Agora, se a defesa vai querer sim. Azulejo. Entendi, na verdade eu não entendi. Na realidade, Ele quer saber que a senhora não sei disse. Azulejo, eles confundiram, porque a denúncia está aqui em Wagner, né? Eles chamam de Du, né? Eu acho que tem um vulgo Tá. aí. Não sei É se- porque a denúncia é uma das primeiras peças do processo, tá? E depois... Com base em qual documento que ele está perguntando. Deixa eu ver aqui o documento aqui, por favor. Tá? Só um segundo.
Aonde? Sim. Tá. Então foi. Na verdade, a pergunta reformulando aqui é essa. No depoimento da primeira audiência aqui, antes do plenário do júri, o acusado, o seu Wagner, seu irmão, afirmou que a Zuleide disse que foi o senhor que comprou as balas 4 meses antes. Essa é a pergunta do jurado, tá? Por que a Zuleide teria dito isso ao Wagner, ao Wagner saber dessa situação? Defesa. Pode responder. Tá. Eu, sinceramente, eu não sei. Não sei por que ela falou isso. Se ela falou, eu não sei. Tá. Mais alguma? Mais aqui. Pergunta sobre o seu irmão Marcos, tá? Qual seria o problema de saúde que ele tem? Se o senhor sabe se ele estudou em alguma escola especial e se estudou, por quanto tempo? O senhor se recorda dessas situações? Pode responder? Tá. Então, ele, quando menorzinho, ele estudou 6 anos na PAI. Aí depois de 6 anos que estudou na PAI, ele sentia vontade de lutar pelos direitos dele. Assim, né? Porque ele queria ser resultado normal, né? Assim, né? Aí ele fez de tudo, falou, não, tudo, me ajuda, Alessandro, ajuda a tirar da PAI, eu quero ir pra escola normal com vocês, lá, estudar, tudo. Aí, depois de 6 anos que ele tirou da PAI, eu conversei com as mulheres da escola lá, tudo. Aí ele foi ter o supletivo, daí ele estudou um tempo lá e foi pro primeiro ano de escolaridade, no ensino médio. Tá, ele tem algum problema de saúde, psicológico, mental? Você sabe? Não, psicologicamente não é. Mas depois de tudo que aconteceu, pode ser que. Não, você está falando de não, lá, saúde não tem. Lá atrás, a gente está falando da infância dele. Quando a gente não, de saúde não tinha. Tá. Mais alguma? Tem mais algum? Senhoras? Tem. Tá. A jurada quer saber que quando os policiais foram na casa dos senhores, depois do acontecido, né, perguntar aos senhores sobre quando encontraram os senhores lá, que os senhores estavam com o filho da Zuleide. A pergunta depois, os senhores dormiram na casa ou foram para outro lugar, e qual lugar seria esse lugar? Tá? Pode responder? Então. Depois que os policiais foram lá em casa, assim, exatamente, tipo, quando ele saiu aí eu já peguei meu sobrinho, né, fui pra casa da vizinha lá, que sabia que ia cuidar dele, que não tinha como carregar meu sobrinho na moto, né? Aí eu peguei ele lá, aí naquele mesmo instante, assim, da noite, aí eu já peguei aqui pra faxinar, porque eles falaram se eu não viesse, eles mesmo me traziam. Aí eu já, naquele mesmo instante, já vim pra faxinar. Aí eu posei aqui em faxinar aqui, na quadra de futebol. Na rua? Praticamente na rua. Mas eles quem? A polícia? Oi? Eles, quando o senhor falou eles, a polícia?
Entendi. O senhor falou, eles falaram para eu vir para Faxinal. Eles falaram, as polícias, os dois estavam lá. Ele falou que tinha que vir 10 horas da manhã aqui. Aí ele falou, se você não tiver como ir, já deve ser agora mesmo. Aí nisso, eu peguei e saí pra frente da minha casa acompanhando esse tal portão. Aí veio um rapaz da rua lá e me falou assim, é muito perigoso pra você ficar aqui. Aí nisso daí eu já peguei e levei meu sobrinho na casa da vizinha lá. E pensei, não, já vou para o final lá, já dou meu depoimento e vou para casa, vou com meu irmão para casa da namorada dele. Tá, a pergunta era se foram os dois juntos, o Alessandro e o Rony. Nós dois juntos. Isso. Mais alguma pergunta? Não. Na verdade, Excelência, eu só gostaria de fazer uma complementação, porque não sei se o senhor vai permitir. Quando foi perguntado para o Alessandro onde eles estavam antes, né, do ocorrido, ele disse que saiu com o Rony, que foi no mercado e que eles passaram em uma oficina. Não, mas eles falaram de oficina de moto. Ok. Não, é exatamente isso que eu gostaria de deixar claro para os jurados, que não foi na mesma oficina do senhor Murilo. Tá, eu posso complementar aqui. Okay. Foi na mesma oficina que os senhores foram consertar a moto? Foi na oficina de moto, na Murilo de carro. Não, desculpa, foi na oficina de... Foi na oficina de moto. E era perto, não? Então, era perto de onde nós estávamos chegando, nós estávamos lá na saída, lá, virando na saída, assim, virando. No conjunto lá, não sei se já pegaram. Tá, era perto da casa dos senhores, é isso? Não, a oficina um pouco longe, tá. Do outro lado da cidade. Já. Ok. Tá, mais era só isso? Não, era só para deixar claro. Tá. Tá, então, declarar encerrado o interrogatório do senhor, tá? A gente vai ouvir agora o último interrogatório do senhor Rony, tá? Se consegue chegar logo, porque vencido é 5h40. Pode fazer um som. Não, porque eu ia fazer eu ia ao banheiro, vai a 4h40. O lanche ia chegar às 6. Sim, senão vai comer agora. Não. É pra vocês chegar às 5h40. 5h30. 5h30, vai ser. Aí depois a gente começa os debates. Consegue. Senhor Rony, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Felipe aqui, estou presidindo aqui o Tribunal do Júri, tá? O nome do senhor é Rony dos Santos Macedo Ormonde, correto? Mesmo. Tá? Senhor Rony, o senhor tem algumas possibilidades aqui, esse aqui é o interrogatório do senhor, tá? Isso é uma das únicas oportunidades que o senhor tem para ser ouvido perante o juiz e a única perante os jurados, tá? O senhor tem algumas hipóteses aqui. Primeiro, o senhor pode exercer o seu direito constitucional ao silêncio, ele pode ser integral ou parcial. O integral, o senhor não responde nenhuma das perguntas, só o senhor desinterfere em silêncio. A parcial, o senhor responde as perguntas que o senhor quiser, ou as perguntas feitas por determinadas pessoas, por exemplo, pelos advogados, tá? O senhor também pode dar a sua versão sobre os fatos que o senhor está sendo acusado. E uma terceira hipótese, tá? É que se o senhor vier a confessar os fatos que o senhor está sendo acusado, que se o senhor vier a ser condenado, isso pode resultar na diminuição da sua pena, tá? Uma coisa que eu esqueci de comentar aqui,
é que no direito constitucional ao silêncio isso não é levado em prejuízo ao senhor, tá? Nem integral nem parcial. O senhor compreendeu aqui as hipóteses? Tá? O senhor libera aquela leitura da denúncia para ele? Pode? Leio a denúncia aqui ou pode? Pode sim. Pode? Tá. Então, o senhor, o que o senhor decidiu com a sua defesa? O senhor vai dar sua versão sobre os fatos, vai responder as perguntas? Responder à defesa, aos advogados e ao jurado. Tá bom. Então, doutores, os senhores vão perguntar, tá? Você quer falar alguma coisa? Não. Tá. Vai perguntar aqui, tá? Tá bom. O senhor tem o direito constitucional ao silêncio, caso não queira responder alguma pergunta deles, tá? Boa tarde, senhor Rony. Boa tarde. Senhor Rony, eu queria confirmar algumas situações. Tá? No dia dos fatos, onde o senhor estava e com quem estava quando os policiais chegaram até o local? Eles chegaram, eu estava na minha casa, com o meu irmão Alessandro, e tinha um sobrinho nosso, que é o filho da Zuleide. Certo. Então, essa casa é aquele quintal que tem algumas casinhas e que todos os irmãos moravam naquele local? Isso mesmo. Estava o senhor, o seu irmão Alessandro, eu e o filho da Zuleide. É, filho da Zuleide. Qual que é o nome do filho da Zuleide? Vitor. Vitor. Era comum, né, na época dos fatos, vocês ficarem na presença do Vitor, do filho da Zuleide? A gente vive junto, então a gente fica sempre junto, tipo, todas as vezes que ela ia sair, fazer alguma coisa no mercado, ou resolver algum problema no banco, essas coisas. É sempre pedir para nós ficar com o menino, porque o menino até sempre bem ficar junto com nós, porque ele gosta muito de nós, ele é muito apegado a nós. Entendi. Então, tanto os tios ao menino, quanto o menino aos tios são bem apegados. Não, bem apegados, nós é a família. A Zuleide até chegou a relatar aqui que ela prefere deixar, que ela não confia em deixar com terceiras pessoas, então quando ela precisa fazer alguma coisa, quem toma conta da criança é exatamente os irmãos, são vocês. Era rotina dela sair, então ele sair e pedir para ficar com o moleque. Entendi. Poder sair, guardava com sacola no mercado, sabe, alguma coisa. Então não entrava em detalhe que ia fazer. Tá. Naquele dia que os policiais compareceram, a partir do momento que os policiais compareceram, eles chegaram lá e falaram o que para vocês? O senhor se recorda? Eles chegaram lá, pegaram o nosso depoimento, perguntando nós se sabia de armas, as coisas, ele falou que não sabia de sistema de armas. Nesse momento eles falaram para o senhor, perguntavam para o senhor alguma coisa sobre os fatos? Tipo, se o senhor tinha alguma participação, se o seu irmão Alessandro tinha alguma participação, os policiais perguntavam alguma coisa sobre isso? Não, ele só perguntou que se eu já sabia de armas, sabia que era esse, tinha feito o bagulho, eu falei que não sabia, que eu tinha visto no bloco do berimbau, na notificação do celular, estava na mão do moleque, do menino. Certo, isso é importante. Falar um pouquinho mais com calma para ficar bem claro. No momento que os policiais perguntaram, então, eles relataram que você, o Alessandro, estavam muito nervosos, né? Esse nervosismo foi em decorrência de ter recebido informações do blog do berimbau ali, por exemplo, sobre o fato que tinha acontecido. Isso. Mas os senhores já tinham detalhes sobre o fato acontecido? Não tinha, não. O que os senhores sabiam sobre o que tinha acontecido? Sabia que estava na notificação de um Corsa e três pessoas. E aí, por essa notificação, por essa informação do Corsa, 3 pessoas, para o senhor, para o Alessandro, poderiam ser os seus irmãos envolvidos naquela situação? Para mim, eu fiz uma ligação, mas não sabia bem exato, podia ser, não sabia que era eles. E aí os policiais chegaram e esse era o motivo do nervosismo que eles relataram. Era o motivo do nervosismo. Tá. E aí, lá dentro da residência, o que mais que os policiais realizaram? Quais foram os procedimentos? Aí eles foram olhando, revirando, caçando alguma coisa. No momento eu não vi pegar, não vi fazer nada, só... Em algum momento eles... uma coisa importante para confirmar. Eles fizeram uma revista minuciosa no senhor, analisaram vestimentas, analisaram o corpo, enfim, para verificar algum vestígio da prática criminosa? Eles olharam, assim, conversando, eles olharam mais. Conversando e olhando. Tá. Em algum momento eles, enfim, eles se mantiveram apenas naquela construção, naquela casa que vocês se localizavam, ou ele fez uma ronda geral ali em todo o quintal? Uma ronda geral.
Eles conseguiram apreender alguma coisa e apresentaram para o senhor relacionado ao fato? O que o senhor se recorda que a polícia apreendeu naquele dia? Não aprendeu nada naquele dia. Tá. O Alessandro, né, ele está numa posição muito, e todos vocês evidentemente estão numa posição muito importante aqui nesse processo, mas o Alessandro está numa circunstância em que um informante disse que a terceira pessoa que estava no veículo no momento do fato seria o Alessandro. Pelo que aconteceu naquele dia, por todo o contato que o senhor teve com o Alessandro, seria possível o Alessandro estar naquele veículo no momento dos fatos, correr para a residência do senhor depois onde os policiais chegaram? Não foi possível, que passei o dia inteiro com ele. O senhor passou o dia inteiro com o Alessandro? O senhor pode relatar assim, o que o senhor se recorda, o que aconteceu naquele dia, o que vocês fizeram? Recordo que eu saí com ele no passeio, fui numa cidade vizinha, Lidianópolis, voltamos de Lidianópolis, passando na Vila Diniz, fomos até Primavera, tomamos um refrigerante. Com o Alessandro, né? Com o Alessandro. Qual que é o vulgo do Alessandro mesmo? O Du. Tá. O que mais? Depois do a moto estava apresentando um defeito cortando. E passamos na oficina. Da oficina lá do mecânico falou que podia ser. Essa oficina aí é a mesma oficina? Não, a oficina do Marquinhos Capal, fica do outro lado da cidade. É uma oficina de moto essa aí? Oficina de moto. Certo. O que mais? Daí passando, o meu irmão pegou uma carne e fomos embora. Daí chegou lá e saíram, minha irmã pediu para ficar com a criança, mas não especificou o que ia fazer. Não falou nada que era a rotina era sair, chegar do serviço e sair, fazer compra, fazer as coisas, então nós... A Zuleide é a dona do veículo. Isso. Mas ela que conduzia o veículo costumeiramente ali? Não. Quem era que fazia a condução de veículo? Meu irmão, que... Seu irmão, qual dos irmãos? O Wagner, que de tudo, só ele sabe dirigir, nós não sabemos dirigir. Eu mesmo, meu irmão Alessandro, o Márcio não sabe dirigir. Em algum momento, o senhor chegou a ver essa arma de fogo na mão da Zuleide lá naquele momento, quando ela estava saindo da residência? Nem sabia de existência de arma. Nem sabia da existência da arma? Não. Então ela não chegou, ela não falou, vou fazer tal procedimento e mostrou a arma de fogo ali? Não, de jeito nenhum. Né? Nem para o senhor e nem para nenhum dos irmãos ali que o senhor pôde presenciar? Isso mesmo. O senhor tinha celular na época dos fatos? Tinha. Em algum momento a polícia buscou o celular do senhor? Tentou apreender o celular para submeter à perícia? Não. Para confirmar se o senhor tinha algum envolvimento com essa prática criminosa? Não. Em nenhum momento pegaram meu celular. O senhor se recorda qual foi o dia que o senhor foi preso? Foi preso, que eu fui preso, fiquei preso aqui? Isso. 9 de julho. Foi a mesma... julho ou 10 de julho. E foi na mesma época em que a Zuleide e os outros dois irmãos ali foram presos também? Não, eu fui preso depois, esse é meu mandato de prisão. Quanto tempo depois? Eu não recordo, uns 20 a 30 dias depois. Certo. Não recordo bem o tempo. Certo. Os senhores têm uma complementação? Na verdade, eu só tenho eu tenho uma pergunta. No outro dia, aconteceu o fato lá, né? Infelizmente aconteceu esse crime. Os policiais foram na casa de vocês e intimaram vocês para comparecer na delegacia para prestar depoimento, correto? Não, eles intimaram nós no mesmo dia do fato do acontecido. Isso, é isso que eu perguntei para o senhor. O que eu gostaria de saber no outro dia vocês foram até a delegacia e a minha pergunta precisamente o senhor deixou algum contato e endereço para o delegado achar o senhor? Sim, deixei. Qual o endereço que o senhor deixou? Eu deixei na casa da minha namorada, lá em Pucarana. Tá, então o senhor deixou com o delegado um endereço onde ele pudesse encontrar o senhor? Deixei, falei. O Alessandro, ele acompanhou o senhor até a Pucarana? Ele acompanhou o senhor? Acompanhou. Tá. E uma última questão que eu gostaria de verificar com o senhor é para o senhor falar, seus irmãos já disseram, mas a importância do pai do senhor na vida de vocês e na vida sua também. O pai era nosso amigo. O pai era nosso amigo. E na falta da mãe da gente, ele estava sendo a mãe, o pai. Ele que cuidava de nós, estava sempre presente com nós. A Zuleide e alguns irmãos seus informaram, inclusive, que
o seu sobrinho parece que chamava o seu pai de pai, né? Vai chamar de pai. Então, tanto o seu pai, quanto os 5 irmãos, quanto o sobrinho totalmente apegados. Totalmente apegado. Uns aos outros. O meu sobrinho sentiu muita falta, porque ele chorava muito perguntando o pai. Certo. O pai dele, que era o... Senhor Rony, o senhor se sentiu em algum momento pressionado pela polícia? Eles te pressionavam a ponto de falar, fala qual foi sua participação, fala que você sabia, ou, enfim, no sentido contrário, pedia para tirar o seu da reta e contar o que estava acontecendo. Houve algum tipo de pressão da polícia nesse sentido? No dia que os policiais estavam pegando meu depoimento, toda hora ele falava, fala não sei o que é a verdade, fala a verdade, não sei o que, eu tô falando a verdade. E algum? Tipo, quando ele pediu para vir comparecer na delegacia, que eu compareci no outro dia, nesse dia ele falava, se quiser eu levo vocês lá, se quiser eu levo, falei, não precisa levar que eu tenho um veículo, tenho a minha moto, certo. Então eu não preciso de carona. Os policiais relataram aqui, policiais civis relataram que você e seu irmão, em alguma oportunidade, fez pouco caso da situação, tipo assim, prefiro pagar para ver. O senhor se recorda de ter respondido à polícia em algum momento dessa forma? Ele não respondeu dessa forma, porque a gente não fala dessa forma. Até seria incompatível com o nervosismo que o senhor estava sentindo. Não fala, a gente está sentindo o nervosismo de... A gente estava com medo da situação, então a gente não estava... E só para deixar bem claro, então, esse nervosismo foi por meio das informações que o senhor tinha recebido pelo blog do Berimbau, né? E um último questionamento, se o senhor se recordar. Tem família que não está nem aí para essa circunstância, outros já são bem mais... a questão de uso de máscara, né? Nós estávamos na pandemia, inclusive numa fase bem ruim da pandemia, ainda estamos, né? O senhor se recorda se a sua família utilizava máscara frequentemente? Todo mundo usava máscara. Todo mundo utilizava máscara. Tá ok. Da minha parte é só isso. Obrigado, silêncio. Tá. Senhores? Ninguém? Então vou declarar aqui encerrado o interrogatório do senhor, tá, senhor Rony? Vamos lá? Então, acabaram os interrogatórios agora, tá? A gente vai passar aqui para a parte de debate. A situação aqui é que a padaria atrasou um pouco aqui por um lanche, tá? Então, na verdade, eu iria fazer aqui um lanche agora, mas não tem lanche ainda, então não tem como... Então, assim, dar um tempo para os senhores irem ao banheiro aqui, uns 10 minutinhos, para a gente começar os debates aqui, a parte primeiro do Ministério Público, depois faz a pausa para o lanche, para depois passar para a defesa. Alguma discordância? Tá?